E aí, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando agora o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar de alternativas para a crise econômica. Você já está sofrendo os impactos dessa crise? Possivelmente sim, porque os preços subiram e os preços de tudo, é verdade. Nós conversamos com o superintendente do Sebrae Espírito Santo, José Eugênio Vieira. Ele fala um pouco sobre possibilidades de ter um dinheiro extra, de abrir um novo negócio. E também com o deputado federal Helder Salomão, que foi vice-presidente de uma comissão que analisou o Super Simples, que facilita a forma de tributação e desburocratiza as novas formas de trabalho, as novas formas de conseguir um novo trabalho. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje conversando com o superintendente do Sebrae do Espírito Santo, José Eugênio Vieira. José Eugênio, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui hoje participando com vocês para discutir as questões do empreendedorismo. Superintendente, hoje como que está o trabalho do Sebrae, no sentido de fomentar o empreendedorismo no Espírito Santo? A gente sabe que essa é uma boa alternativa para a crise que a gente vivencia, não é? Exatamente. O Sebrae, ao longo dos últimos anos, ele veio implementando uma ação de fazer uma expansão para todo o estado do Espírito Santo. Depois que nós entramos aqui na superintendência, demos prosseguimento a essa ação. E, obviamente, que cada um que vai entrando vai melhorando, vai buscando novos nichos de mercado, e foi o que aconteceu conosco. Na questão, por exemplo, do empresário que trabalha na área da agricultura, até então a atenção do Sebrae era muito pequena. O que nos chamou a atenção para levar esse benefício a esse segmento? Numa das reuniões que nós fizemos em Cariacica, quando lá estávamos, que nós perguntamos, tinha mais ou menos 100 pessoas, nós perguntamos se quem conhecia o Sebrae, só teve um que levantou o dedo. E depois ele falou assim, nós perguntamos assim, sim, mas eu conheço o Sebrae da onde? Não é aquele que empresta dinheiro? Não, aquela Sebrae não é aquela que empresta dinheiro, quer dizer, ninguém conhecia o Sebrae. Por que não conhecia o Sebrae? É porque o Sebrae ficava esperando que o cliente viesse ao seu encontro. Então nós invertemos esse processo a partir de então. Então o Sebrae começou a ir para os bairros, para as periferias e foi também para a zona rural. Pra você ter uma ideia de grandeza, o que isso representou? Em 2010 nós atendíamos aproximadamente 24 mil empresários. Aqui bem dito que pode ter empresário que foi atendido mais de uma vez, dependendo do assunto dele. Mas nós pulamos para 2014 para 64 mil. Qual é o segredo disso? É que nós ampliamos o nosso atendimento para esse tipo de empresário, de empresariado. Ou seja, indo buscar esse cliente, indo à porta dele. Essa ação, por exemplo, que nós começamos ano passado na agricultura, ela foi extraordinária, porque o empresário, quando chega alguém à sua porta, ele já imagina assim, ai meu Deus do céu, chegou alguém da fiscalização para me multar, chegou alguém aqui para dizer que a minha parte de saúde pública não está de acordo com a lei, é porque falta isso, falta aquilo. A primeira reação do cidadão é de não. Mas aí você esclarece, o nosso consultor explica a ele que está ali gratuitamente para lhe prestar um serviço de uma forma, primeiro, embrionária, porque para quem não tem nada, primeiro aquela abordagem mais simples. Quer ensinar a ele que ele deve separar o privado do público, do particular, da empresa do particular dele, porque tem muito dessa mistura, o sujeito acha que o dinheiro é um só. Como é que ele deve comprar, como é que ele deve fazer o estoque, como é que ele deve fazer preço, como é que ele pode fazer uma apresentação de mercadoria, coisas que são simplórias, mas que dão resultados imediatos. Depois, feito isso, se ele se sentir com necessidade de ter uma consultoria maior, que a gente chama de um plano de negócio, ele teria que então procurar novamente o Sebrae, já não é naquele atendimento direto lá, ele teria que ir à nossa agência de desenvolvimento, que hoje tem 11, espalhados pelo Estado. Por que 11? Exatamente para evitar que as pessoas tenham que se deslocar para um mercado mais longe. Tipo,
Quem morava na região do Caparaó tinha que vir a Cachoeiro. Então nós instalamos uma lá no Caparaó. Então esse cidadão vai lá, programa e depois esse consultor vai novamente ao estabelecimento dele para fazer a assistência que ele precisa. É um trabalho que é muito gratificante para nós todos, pela qualidade, já que nós estamos falando de agricultura, eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu na área de leite. Ao longo dos anos, o governo do estado, através das suas pesquisas, antigamente era Encapa, depois foi incorporado com a assistência rural, transformou-se em Incaper, que eles têm tecnologia para melhorar a qualidade de produção do leite. São coisas simples. Se você pegar uma propriedade em que esse cidadão tem 10 vacas, produzindo 30 litros de leite por dia, você pode pegar essa mesma propriedade e transformá-las em 120 litros de leite por dia na mesma área, com o mesmo quantitativo de animais. O que é isso? Qual é o segredo? Alimentação, rotação de pastagem, melhoria genética, aí substituindo as vacas atuais pelas vacas inseminadas. Por que as inseminadas? Porque uma vaca normal, ela para parir, ela leva 2 anos e pouco. Uma vaca inseminada, com 8, 9 meses, ela está novamente parindo. Então, tem essas tecnologias que são disponíveis e nós fizemos um dos investimentos maiores que o Sebrae do Espírito Santo fez nessa área e que os resultados são fantásticos. Obviamente que tem aquelas exceções, que teve produtor que chegou a mais de 300 litros de leite por dia, com a mesma área, com o mesmo rebanho, etc, etc. Então, são muitos exemplos que você tem. Na área do agronegócio, o Sebrae já vem há mais de 10 anos investindo nesses empresários. Alguns hoje já nem precisam mais do Sebrae, já estão na categoria de médio empresário. O Sebrae já deu a oportunidade de eles conhecerem até fora do Espírito Santo e fora do país, para ver essas tecnologias que são disponibilizadas, como é que esses produtores conseguiram sucesso nos seus empreendimentos. Então, esse é o trabalho que o Sebrae vem fazendo, que de uma certa forma nos orgulha muito. Superintendente, a participação desses empreendedores menores, né, o microempreendedor, o MEI, qual a participação deles hoje na economia do país? Ou seja, eles podem ajudar a reverter essa situação de crise que a gente vivencia nas médias e grandes empresas do nosso país? Com certeza absoluta. Se você puxar um pouquinho para a história, aquela crise de 2008, 2009, que alcançou o Espírito Santo como o Brasil, em que os mercados se fecharam pela crise na Europa e na Ásia, o que sustentou a nossa economia aqui no Espírito Santo foi a micro e pequena empresa. Naquele período, nós não sentimos o baque. Por quê? Porque a nossa economia de exportação é de commodities. Obviamente que ela gera recursos para a União, mas não tinha assim, tanto impacto na economia capixaba. Como a nossa economia da micro e pequena empresa, ela continuou normal, com crescimento, inclusive, de abertura de empresas, quando comparado com o fechamento, o saldo era sempre positivo em todos os meses. Não teve um mês que o saldo não fosse positivo. Fez com que nós não sentíssemos muito a crise. Então, essa é a importância do micro e pequeno empresário. Para você ter uma ideia, 99% das nossas empresas do Espírito Santo são de micro e pequenas empresas. E eles movimentam bastante a economia. Bastante. Para você ter também mais uma ideia aqui, 58% da mão de obra ela é desse segmento, e nós, em termos de exportação, somos pequenos, porque a nossa economia é voltada para o mercado externo. São 3%, mas em compensação nós participamos com quase 30% do PIB. Ou seja, é um número expressivo. Bastante expressivo. Bastante expressivo. Superintendente, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando um pouco mais sobre esses números, né, que deixam um pouco de esperança para a gente, né? Mesmo nesse momento de crise, a gente sabe que o microempreendedor, o micro e pequeno empreendedor, ele pode ajudar a reverter essa situação. A gente volta já já com o programa Jogo Limpo. De volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o superintendente do Sebrae do Espírito Santo, Zé Eugênio Vieira. Zé Eugênio, tem muitos empresários, né, pequenos empresários, microempresários, que estão um pouco perdidos nesse momento de crise, né? Eles estão aí preocupados com o futuro, como vai ser, o país vai sair dessa situação. Como que o Sebrae pode ajudar esse empresário
a ultrapassar, passar por esse momento difícil. Quando você tem um momento de crise, em que as pessoas estão perdendo seus empregos, você não pode trabalhar muito com estatística, não. Se você pegar a estatística da Junta Comercial do Estado hoje, o número de empresas que estão sendo abertas está maior do que o número de empresas que está fechando. Então, estatisticamente, estaria tudo bem, mas não está. É só você circular pelo comércio, pelas principais vias da Grande Vitória ou do Estado, você vê a quantidade de lojas que estão com as portas cerradas. O que está acontecendo e onde o Sebrae pode ajudar agora? Primeiro, a esses empresários que estão com dificuldades, é de dar uma consultoria para eles, para ver o que eles podem melhorar, o que eles podem ter de criatividade, o que eles podem estar oferecendo para atrair o consumidor. Esse é o primeiro passo. O segundo, para aqueles que estão recebendo indenizações nas perdas dos seus empregos, ao invés de sair de cabeça com uma decisão tomada, porque eu vou abrir uma loja de tal coisa, não façam isso. Procure o Sebrae, que o Sebrae está à sua disposição para lhe fazer uma orientação através de um plano de negócio. Com esse dinheiro, o Sebrae vai te ajudar a você identificar o que você pode abrir em determinado local, onde a pessoa está querendo abrir, se há condições, se há mercado. E outra coisa, não gaste o seu recurso da indenização fazendo esse investimento quando você tem recursos de creditícios a juros bastante facilitadores para você pagar e até você se estabilizar, porque toda empresa ele tem que buscar o seu ponto de equilíbrio. Se ele gastar todo o dinheiro que ele dispõe, naquele período que ele está ainda buscando esse ponto de equilíbrio, que é bater a despesa com a receita, ele não vai ter capital de giro. E quando o mercado oferece para ele essas condições. Bom, então o Sebrae vai lhe orientar, vai lhe dar todo o direcionamento. É importante que quem for abrir um negócio, ele tem que gostar daquilo que ele está se propondo a fazer, porque se ele não gostar, não vai funcionar. E tem outras coisas que é muito comum, às vezes o sujeito abre um negócio, não gosta daquilo, põe alguém para tomar conta para ele, não vai dar certo. Então o Sebrae está à disposição, é só procurar nossas agências, é só ligar o telefone 0800 570 0800, se você será bem atendido, você será bem orientado para que você possa realmente fazer uma aplicação correta dos recursos que ora está disponibilizado e que você quer realmente entrar no mercado de trabalho. E essa consultoria do Sebrae, ela vai do início e pode ir permanecendo, né? Até o empresário conseguir se engrenar e sair desse momento difícil. Perfeitamente. Em todas as etapas do negócio dele, o Sebrae está à disposição. E mais lá na frente, em dando certo que vai dar, ele pode depois, ao querer melhorar, pode procurar o Sebrae, que ele falará também um outro plano de negócio para ele. Tá certo. Superintendente, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Jogo Limpo. Obrigado. Um abraço. Você conferiu aí uma entrevista com o superintendente do Sebrae Espírito Santo, José Eugênio Vieira. E agora, confira uma entrevista com o deputado federal Helder Salomão, que foi vice-presidente de uma comissão que analisou o Super Simples lá no Congresso Nacional. Confira a entrevista. E a gente conversa agora com o deputado federal Helder Salomão. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, deputado. No programa de hoje nós estamos falando sobre esse universo do empreendedorismo, né? E como que isso tem transformado a vida de muitas pessoas, principalmente nesse momento da crise. O senhor participou, foi vice-presidente, aliás, de uma comissão que discutiu o Super Simples lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse Super Simples, ele de certa forma facilita a vida do empreendedor, não é? Exatamente. Eu sou o único deputado capixaba que compõe a comissão especial do Super Simples. E eu tenho me empenhado nesta causa desde quando eu fui prefeito de Cariacica. Lá também eu componho a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. E o nosso objetivo é ampliar as conquistas para os pequenos empreendedores brasileiros. A ideia é que a gente consiga, criar mecanismos e políticas públicas que ampliem a participação dos pequenos negócios na vida econômica e social do nosso país. Então, com desburocratização, com redução da carga tributária, com ampliação da participação das empresas, das pequenas e microempresas nas compras governamentais, acesso ao crédito, e o que nós fizemos agora com as novas alterações do Super Simples foi
melhorar a vida dos pequenos empreendedores, trazer mais apoio e mais incentivo para quem mais gera emprego no nosso país. Ou seja, esse segmento, além de gerar emprego, né, é um segmento que, como a gente falou no início do programa, ele vai de encontro a esse momento de crise, ele está crescendo, ou seja, as pessoas estão deixando, às vezes, até empresas grandes para montar um pequeno negócio para trabalhar nesse momento, né? Com certeza. Neste período de crise, as micro e pequenas empresas aumentam o número de empregos, as médias e grandes demitem. Os números do primeiro semestre de 2015 mostram que as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte aumentaram em 120 mil o número de empregos gerados, enquanto as médias e grandes demitiram mais de 600 mil trabalhadores. Isso mostra que o balanço é negativo por conta das médias e grandes. Mesmo em período de crise, né, nós temos aí um aumento na geração de emprego por parte dos pequenos empreendedores brasileiros. O que nós fizemos com as mudanças no Super Simples foi reduzir o número de faixas de tributação, hoje são 20, a partir desta lei que nós aprovamos, que agora vai ser apreciada pelo Senado, nós passamos a ter 7 faixas. Antes, né, nós tínhamos uma realidade em forma de escada, cada mudança de faixa aumentava muito a tributação e agora reduz, porque nós vamos substituir a escada por uma rampa, né, suave, e com isso nós teremos aí, né, menos impostos por parte dos pequenos empreendedores brasileiros. Além disso, menos burocracia, e criamos a Empresa Simples de Crédito, que é a empresa que vai facilitar o acesso dos pequenos empreendedores ao crédito, além de termos incluído no Super Simples as bebidas artesanais e os arquitetos, que também vão, a partir de agora, poder, né, se beneficiar das facilidades oferecidas pelo Super Simples. Ou seja, o melhor remédio para a crise é investir nos pequenos negócios. Tá certo. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente continua aqui conversando. E você não sai daí, a gente já volta com o programa Jogo Limpo. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o deputado federal Helder Salomão. Deputado, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre essas mudanças na tributação, né, da forma de tributar o empreendedor, o pequeno empreendedor, mas também que gera muito emprego. O Brasil ainda é muito burocrático para esse segmento? Existe muita burocracia ainda para esse segmento? Ou a gente está avançando bastante? Avançamos muito na última década, a partir da aprovação da Lei 123 de 2006, que criou o Super Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Mas ainda há muito o que fazer. As últimas alterações que nós aprovamos na Câmara melhoraram ainda mais, né, e facilitaram ainda mais os procedimentos para abertura de empresas, pagamento de tributos, e recentemente a presidente Dilma sancionou uma lei que facilita também o fechamento de empresas, que é o outro problema, é uma outra via crucis. É difícil abrir, mas é difícil fechar. O que nós temos já ajuda os municípios, já ajuda o empreendedor a reduzir o tempo de abertura, regularização e fechamento de empresas. Mas nós precisamos fazer mais. Se o município, né, em parceria com o SEBRAE, que é fundamental, o SEBRAE é um parceiro importante, em parceria com o governo do Estado e o governo federal, utilizar as ferramentas legais que nós temos, já é possível reduzir o número de dias, o prazo para a abertura de empresas, regularização de empresas, fechamento de empresas. O problema é que muitos municípios ainda não implementam a lei geral. No Espírito Santo, por exemplo, 100% dos municípios, é bom lembrar que o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos municípios com a lei aprovada, a lei geral municipal aprovada nas câmaras municipais. O problema é que alguns deixaram a lei na gaveta. Então é preciso que a gente utilize essa parceria com o SEBRAE, com o governo do Estado, com a Junta Comercial, com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, para que os procedimentos sejam simplificados. Eu, quando fui prefeito, fiz isso, mas não só a Cariacica fez isso. Aqui no Espírito Santo, várias cidades fazem. Pelo Brasil afora,
nós temos centenas de cidades que já desburocratizaram. O que nós vamos fazer em Brasília é aperfeiçoar ainda mais a legislação. Mas mesmo que enquanto esses aperfeiçoamentos não acontecem, já é possível desburocratizar no Brasil. Eu, quando fui prefeito, conseguia abrir empresa em 48 horas. Para isso, é preciso dar um tratamento diferenciado à micro e pequena empresa. Não dá para tratar com o mesmo critério, com o mesmo valor, uma pequena empresa, uma microempresa e uma média e grande empresa. Então é preciso que a gente entenda que desenvolver os pequenos negócios potencializa o desenvolvimento local, sustentável, a geração de emprego e renda e a inclusão social. Então, é preciso aperfeiçoar a lei, as leis existentes, aprimorar a legislação, mas é preciso também intensificar a parceria entre estados e municípios, municípios e governo federal e especialmente a parceria com o SEBRAE e as associações e federações de micro e pequenas empresas, que são os melhores e maiores parceiros do desenvolvimento local e dos municípios brasileiros. Deputado, mudando um pouquinho esse foco, mas ainda dentro dessa questão da economia, que vive, esse momento econômico que a gente vive no país, o Brasil passa por um momento muito difícil de crise, uma crise econômica muito forte, tem atingido a população e a sociedade de uma forma muito generalizada. O senhor faz parte do PT, é filiado ao Partido dos Trabalhadores, que é o presidente é o partido da presidente Dilma. Como que o senhor avalia a reação do seu partido a esse momento de crise? O PT está tendo realmente uma reação como deveria para mudarmos essa situação? Olha, nós vivemos hoje uma crise na economia mundial e na economia brasileira. Vários países atravessam ou atravessaram recentemente períodos de grandes restrições e dificuldades na área econômica, na área financeira. E o Brasil vive hoje algumas dificuldades em função da crise internacional e de alguns acontecimentos internos no próprio país. Eu digo assim que a democracia, ela se sustenta com quem é da situação e quem é da oposição. É salutar que nós tenhamos numa democracia os pensamentos e partidos diferentes. Eu penso que é fundamental que a oposição cumpra o seu papel e quem faz parte da base aliada do governo também cumpra o seu. Oposição ao governo, aos governos, é muito importante, porque nos alerta, nos leva a aperfeiçoar a nossa prática. O problema é quando a oposição ela sai do campo da racionalidade e as pessoas, ao invés de fazer oposição aos governos, aos políticos, fazem oposição ao próprio país. Essa história de quanto pior, melhor, isso não é bom para a maioria do povo brasileiro. É bom para algumas pessoas que se beneficiam da crise. Então, na verdade, nós temos hoje um cenário difícil, uma crise econômica e política. Para superarmos, é preciso a união de todos os homens e mulheres de bem, tanto aqueles que compõem o Partido dos Trabalhadores, mas os demais partidos, sejam eles de oposição ou da base aliada, porque os mandatos passam. Hoje eu sou deputado federal, hoje algumas pessoas no Brasil exercem mandato, mas esses mandatos acabam, eles passam e o Brasil continua, o Espírito Santo, as nossas cidades continuam. Então a gente não pode torcer para o Brasil dar errado, não podemos torcer para o Espírito Santo, para as cidades capixabas onde nós moramos darem errado porque lá está alguém que não é do meu partido ou do meu pensamento político. Eu sempre penso que nós temos que fazer um esforço para sairmos da crise. E as medidas estão sendo tomadas, medidas de ajuste na economia, algumas que nós apoiamos, outras que nós questionamos, mesmo sendo propostas pelo governo federal. Então nós vamos avaliar todas as medidas que estão sendo enviadas para o Congresso e aprovar aquelas medidas que vão ser fundamentais, porque também nesse momento achar que o Brasil não precisa de ajustes é querer que o Brasil amanhã viva uma crise ainda pior. Então, houve crise, a crise existe, como eu disse,
Parte dela explica-se por conta da crise na economia internacional e outras por conta de alguns erros, né, cometidos pelo governo brasileiro. O que a gente precisa agora é corrigir os erros, corrigir os rumos, para que o Brasil volte já no próximo ano a crescer, a gerar emprego, como fez na última década, né? O Brasil cresceu muito, se desenvolveu, gerou oportunidades e agora precisa retomar isso, especialmente a partir do próximo ano. Eu estou otimista e vejo que, né, muita gente tem acreditado nesta superação por parte do Brasil. E o melhor caminho, a melhor estratégia para o Brasil voltar a crescer, eu não tenho dúvida, além de investir em educação, é investir nos pequenos negócios, nos pequenos empreendedores. Eles sim é que sustentam a economia nacional e que dão grandeza àquilo que o nosso país tanto precisa, que é gerar emprego, ter credibilidade e não esmorecer, não abaixar a cabeça nos momentos de dificuldade, é olhar para frente com esperança, com altivez e construir um país cada vez mais forte. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, né? Jogando limpo com o povo capixaba. Tá certo. Um abraço, deputado. Obrigado. Um abraço. Esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, tratando sobre alternativas para a crise econômica, né? A crise está posta, mas existem alternativas. Os nossos convidados de hoje foram o superintendente do Sebrae Espírito Santo, José Eugênio Vieira, e também o deputado federal, Helder Salomão. Você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. Basta enviar um e-mail para a gente. O endereço é contato@fabianoRossi.com.br. Nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet, no imagem.tv.br/ao vivo. Nós temos ainda 2 reprises diárias, sempre às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau!